O peso que você sente não é apenas o das contas que se acumulam na mesa, nem somente o medo de faltar algo para os seus filhos ou para aqueles que dependem de você. Esse peso vem de dentro, vem daquela sensação de insegurança invisível que corrói a fé, como se as promessas de Deus estivessem distantes demais. Talvez você conheça bem esse sentimento. A crise financeira parece não atingir apenas o bolso, mas também a alma, como se a própria confiança na providência se tornasse frágil. E nesse momento, a mente repete uma pergunta silenciosa: será que Deus se esqueceu de mim? A dor invisível da insegurança financeira é cruel porque não aparece em palavras. Ela se manifesta nas noites mal dormidas, na preocupação que fecha o estômago, no cansaço de trabalhar tanto e ainda assim sentir que não é suficiente. É como se o valor do nosso trabalho definisse o valor da nossa vida. Mas não é assim que Deus nos vê. O erro espiritual está em acreditar que a dignidade da alma pode ser medida pelo saldo de uma conta ou pelo que conseguimos oferecer materialmente. Não. A dignidade da alma vem do simples fato de sermos filhos de Deus. E São José, o humilde carpinteiro, nos lembra disso a cada gesto silencioso de sua vida oculta em Nazaré. Ainda assim, é difícil não se comparar. Difícil não olhar para os lados e sentir que os outros conseguem mais, conquistam mais, oferecem mais. Esse peso invisível da comparação nos esmaga. O medo de não sustentar a família, de decepcionar aqueles que amamos, nos paralisa. É como se a mente repetisse, em silêncio, que estamos falhando. Mas é justamente nesse momento que São José se aproxima como guardião silencioso para nos dizer: você não está sozinho, eu conheço o fardo da responsabilidade. Eu também precisei confiar quando nada parecia suficiente. E aqui nasce uma prática simples, quase imperceptível, mas transformadora. Quando a ansiedade apertar o peito, respire fundo e faça uma oração curta ao estilo de São José. Não precisa de muitas palavras, apenas uma frase: Senhor, coloco em tuas mãos o que não consigo carregar. Repita isso como quem entrega tijolo por tijolo de um peso que não cabe mais dentro de você. Essa prática não vai mudar a conta de imediato, mas vai mudar o coração que olha para a conta. E isso já é um milagre silencioso. A vida de São José nos oferece uma metáfora profunda. Assim como ele sustentou a Sagrada Família com o suor do seu trabalho silencioso, também hoje ele sustenta aqueles que clamam em meio à escassez. José não tinha riquezas, não tinha estabilidade, não tinha garantias, mas tinha confiança. E foi essa confiança que alimentou Maria e o menino Deus, mais do que o pão de cada dia. Quando a fé parecia frágil, era sua obediência silenciosa que sustentava o lar. E se nesta crise a sua missão não for apenas sobreviver, mas aprender a olhar para a vida com os olhos de José? E se a escassez for um convite para descobrir a força da fé, não como um discurso bonito, mas como um refúgio real? Talvez o que você precisa agora não seja uma solução imediata, mas uma presença que o lembre. Deus continua aqui, silencioso, mas presente. O primeiro passo é deixar-se conduzir por esse silêncio. O silêncio de São José não é ausência de resposta, mas confiança em uma resposta maior. Quando você se colocar diante de suas contas, de suas preocupações, de seus medos, lembre-se, a dignidade da sua alma não depende disso. Sua vida tem valor porque é sustentada por aquele que nunca abandona. Agora, faça uma pausa. Respire fundo. Imagine São José ao seu lado em sua oficina, olhando para você com serenidade. Sinta o cheiro da madeira, o som do martelo, o calor do trabalho simples. E perceba, cada batida é também uma oração. Cada esforço silencioso é também uma entrega.
Com ele, até mesmo o trabalho mais pesado pode se transformar em um altar. E assim, mesmo no meio da crise, nasce uma esperança. Porque a fé, quando sustentada pelo exemplo de São José, não é apenas uma ideia distante, é chão, é casa, é alimento para a alma. Existe dentro de nós uma tendência silenciosa, quase imperceptível, de querer apressar o tempo de Deus. Quando a vida entra em crise, sobretudo no campo financeiro, o coração clama por respostas rápidas. É como se o desespero pedisse que a oração fosse uma chave mágica, capaz de abrir portas imediatas. E quando isso não acontece, nasce a frustração, nasce a sensação de abandono. Mas o tempo de Deus não se curva ao nosso relógio. Ele é paciente, é pedagógico, é misterioso. É nesse aparente silêncio que ele trabalha, mesmo quando não percebemos. A tentação de buscar resultados imediatos faz com que a oração se transforme em cobrança. É como se disséssemos a Deus: se eu rezo, tu precisas me responder do meu jeito, na minha hora. Esse é um mito espiritual, uma armadilha sutil que sufoca a confiança. Porque a fé não é um contrato de prazo definido. Fé é entrega. É deixar que o amor divino conduza mesmo quando não compreendemos os caminhos. Assim como José, que sonhava em segredo e obedecia sem exigir explicações, somos chamados a confiar mais no processo do que no resultado. Muitas vezes, a demora de Deus é proteção. Quantas escolhas apressadas nos levariam a caminhos de dor, se não fosse a mão invisível que segura os nossos passos? A demora não é ausência, é cuidado. É como se o céu dissesse: espere, ainda não é o momento. Há algo maior sendo preparado. Essa espera dói, mas também cura. Porque enquanto esperamos, aprendemos a ouvir, aprendemos a discernir, aprendemos a deixar que o coração amadureça no silêncio. O silêncio de José é o maior testemunho desse abandono. Ele não pediu explicações quando recebeu a missão de proteger Maria e o menino. Ele não discutiu quando o anjo lhe disse para partir de noite, fugindo para o Egito. Ele não reclamou da demora, nem exigiu sinais imediatos. José acolheu, confiou e caminhou. Esse é o mesmo convite para nós hoje. Caminhar mesmo sem ver todo o trajeto. Há uma imagem simbólica que nos ajuda a compreender esse mistério. Pense em uma árvore. Antes que suas folhas apareçam, antes que os frutos se mostrem, a raiz trabalha em silêncio, mergulhada na escuridão da terra. É nesse tempo escondido que ela cria força, profundidade e resistência. Assim também é a vida espiritual. Quando a resposta de Deus parece demorar, é porque Ele está fortalecendo as raízes do coração, preparando-o para suportar os ventos da vida. Nesse espaço de espera, a oração deixa de ser cobrança e se torna abandono. Um abandono sereno, como quem repousa nos braços de um pai confiável. Um abandono silencioso, como José, que sabia que a demora de Deus nunca foi descuido, mas amor. E se nesse exato momento o silêncio que você sente não for ausência, mas a raiz crescendo na terra escura da sua vida? E se a demora não for castigo, mas cuidado? A fé amadurece nesse terreno. É ali que o coração aprende a confiar no invisível, a descansar na providência que nunca falha, a caminhar sem pressa, porque o tempo de Deus não é atraso, é perfeição, é um tempo que não erra, que não se adianta, que não se atrasa, e quando menos se espera, a raiz rompe a terra e a árvore floresce. Assim, a paciência que hoje parece insuportável será amanhã testemunho de providência. E quando olhar para trás, você perceberá que a demora foi o maior presente. Porque, enquanto o relógio da terra parecia correr contra você, o relógio do céu estava preparando a sua salvação.
Há momentos em que a dor financeira é tão profunda que o coração começa a transformar a oração em um tipo de contrato. É como se cada palavra dita fosse um pagamento antecipado em troca de uma promessa que acreditamos que Deus precisa cumprir. Esse é um perigo silencioso, porque o coração, cansado e machucado, corre o risco de esquecer que o centro da oração não é a fórmula repetida, mas o Deus vivo que escuta. Na pressa de encontrar uma saída, podemos nos enganar acreditando que rezar é como assinar um acordo. Eu faço a minha parte e Deus precisa fazer a dele. Mas a fé não funciona assim. A fé não é moeda de troca, é confiança incondicional. O risco dessa mentalidade é que, quando a resposta não chega da forma esperada, a esperança desmorona e a oração perde o sentido. É nesse ponto que a alma precisa recordar. Rezar não é exigir, é entregar. Não é controlar, é confiar. São José nos mostra isso de forma magistral. Ele nunca usou sua oração como exigência. Sua fé era silenciosa, obediente e humilde. Ele não buscava sinais grandiosos, nem garantia imediata de retorno. Sua confiança estava na certeza de que Deus sempre cumpre o que promete, mas no tempo e no modo que só Ele conhece. O silêncio de José é a resposta a toda a tentação de transformar a oração em barganha. Imagine um instante em que a oração não pede nada, nenhum pedido, nenhuma cobrança, nenhuma expectativa, apenas um coração agradecendo. 3 minutos de gratidão silenciosa podem transformar a atmosfera interior. O simples ato de reconhecer o que já foi recebido, mesmo nas pequenas coisas, abre espaço para que a fé se torne mais pura. Quando agradecemos sem pedir nada, deixamos que a oração seja um encontro e não uma negociação. A vida espiritual pode ser comparada a um campo de cultivo. Quem planta apenas esperando a colheita rápida se frustra, porque a terra não obedece à pressa do agricultor. O solo exige cuidado diário, mesmo quando não se vê fruto. Assim é a oração. Quando ela nasce apenas do interesse pelo resultado, perde sua essência. Mas quando nasce do amor e da gratidão, mesmo no silêncio, gera raízes que resistem às tempestades. Talvez a grande crise não esteja apenas no dinheiro que falta, mas no modo como se ora. Quando a oração se torna apenas um meio para obter respostas, ela se esvazia. Mas quando se torna encontro, mesmo em meio às dificuldades, ela se enche de vida. E esse é o caminho que São José nos indica. Uma fé que não negocia, mas confia. Uma oração que não cobra, mas agradece. No fim, a fé verdadeira não é performática. Ela não precisa provar nada, não precisa forçar palavras bonitas, não precisa de garantias imediatas. A fé verdadeira é como a presença de José ao lado de Maria e de Jesus. Discreta, silenciosa, firme. Uma fé que se sustenta não pelo que recebe, mas por aquele em quem acredita. E se a sua crise for, na verdade, um chamado para redescobrir a oração como encontro puro com Deus, uma oração que agradece antes de pedir, que confia antes de entender, que se entrega antes de calcular. É nesse abandono que nasce a confiança madura. Uma confiança que não se mede pelo resultado, mas pela certeza silenciosa de que Deus cuida, sempre. Mesmo quando o coração tenta barganhar, ele continua presente, esperando apenas que a oração volte a ser o que sempre foi. Um diálogo de amor. Há um inimigo discreto que mina a fé nos momentos de crise, a autossabotagem espiritual. Ela se manifesta na forma de culpa exagerada, de autocrítica implacável, de pensamentos que repetem em silêncio que se algo deu errado, foi porque Deus nos abandonou. A mente, já fragilizada pelas dificuldades financeiras, cria distorções que pesam sobre a alma.
É como se a dor do bolso fosse multiplicada pela dor da consciência. Nesse terreno fértil para a angústia, nasce a ilusão de que os problemas materiais são uma espécie de sinal divino de rejeição. Quantas vezes o coração ferido pensa: se Deus realmente estivesse comigo, eu não estaria passando por isso. Essa crença é perigosa porque transforma a crise em condenação, quando, na verdade, a crise pode ser escola, pode ser caminho, pode ser travessia. Até mesmo a Sagrada Família enfrentou dificuldades materiais. José e Maria não encontraram lugar para o nascimento de Jesus, precisaram improvisar em uma estrebaria. Depois, foram perseguidos e fugiram para o Egito, carregando nos ombros a insegurança da noite e a incerteza do amanhã. E, no entanto, em nenhum desses episódios Deus esteve ausente. Pelo contrário, foi justamente na fuga, na escassez, no deserto, que os anjos os guardaram. A mesma noite que trouxe medo, trouxe também proteção. Essa revelação muda tudo. As dificuldades não são prova de abandono, mas terreno de confiança. É na escuridão da fuga que José ensina a caminhar sem se entregar à culpa. Ele não se culpou por não ter uma casa digna para o Filho de Deus nascer. Ele não se criticou por precisar fugir no meio da noite. Ele apenas confiou. Confiou e protegeu. Confiou e avançou. Quando a culpa toma conta, o coração perde a capacidade de enxergar a graça. É como uma cortina que cobre a luz. A autossabotagem espiritual não vem de Deus. Ela vem das vozes que distorcem a verdade, vozes que alimentam o medo, vozes que paralisam. E a resposta a essas vozes é contemplar a confiança de José. Ele não se deixou aprisionar por sentimentos de fracasso, mas colocou sua vida, suas limitações e suas responsabilidades nas mãos de Deus. A metáfora da fuga para o Egito ilumina o caminho. A mesma noite que trouxe incerteza foi também noite guardada por anjos. Assim também é conosco. No momento em que tudo parece desmoronar, há uma proteção invisível sustentando cada passo. O que parece fraqueza é muitas vezes o cenário escolhido por Deus para mostrar sua força. O segredo é permitir que essa verdade desça da mente para o coração. Porque, no fundo, a autossabotagem nasce quando acreditamos mais em nossas falhas do que na fidelidade de Deus. Quando essa inversão é corrigida, a fé encontra equilíbrio. Não é negar as dificuldades, mas reconhecê-las como parte de uma história maior, guardada por mãos invisíveis. E se a crise que você vive agora não for uma sentença, mas uma travessia? E se, no silêncio da sua noite, houver também anjos guardando você, como guardaram a Sagrada Família? Assim como José caminhou em meio à incerteza, sem se deixar consumir pela culpa, também é possível atravessar este tempo sustentado pela confiança, porque a noite pode ser escura, mas nunca é desprotegida. Toda crise carrega em si uma pedagogia silenciosa. É como se Deus usasse o terreno árido da escassez para ensinar o coração a depender menos do visível e mais do invisível. A dor financeira não é apenas um problema humano, ela se torna também um campo espiritual, um laboratório de confiança, onde se aprende a caminhar sem ter todas as respostas. No deserto, o chão é seco, o horizonte parece distante, e a alma sente o peso do abandono. Mas é justamente ali, onde nada parece florescer, que o coração aprende a viver do pão do céu. O mito que tantas vezes ecoa na mente é cruel em sua simplicidade. Deus me deixou sozinho. A solidão da crise grita alto e as circunstâncias externas parecem confirmar essa ideia. Porém, é no deserto que a providência se revela de maneira mais pura.
Foi no deserto que o povo de Israel descobriu o maná, o pão inesperado que descia todas as manhãs. Foi no deserto que José precisou conduzir Maria e o menino, sem certezas, mas com confiança inabalável. O deserto não é ausência de Deus, é o lugar onde ele se mostra de modo mais direto. Quando se vive uma crise financeira, cada detalhe pode ser um sinal de cuidado. Uma palavra amiga, uma ajuda inesperada, um trabalho pequeno que aparece na hora certa. Esses sinais são como pequenas porções de maná. Eles não resolvem tudo de uma vez, mas sustentam o coração dia após dia. A pedagogia divina não nos oferece sempre abundância imediata, mas ensina a viver com o suficiente, a depender do céu em cada passo. O deserto também ensina o valor do silêncio. José, em sua travessia para o Egito, não tinha respostas fáceis, não tinha promessas visíveis de estabilidade, tinha apenas a fé. No silêncio, ele escutava a voz de Deus no coração, e essa voz era suficiente para dar o próximo passo. Assim também acontece conosco. Quando tudo parece em ruínas, Deus fala na forma de intuições, de pequenos sinais, de uma paz que não se explica, mas se sente. A imagem simbólica do deserto é forte, um lugar sem recursos, sem garantias, sem abundância visível. E, no entanto, é nesse espaço que a confiança se torna verdadeira. É no silêncio do deserto que o coração aprende a escutar, que a alma amadurece, que a fé deixa de ser teoria e se torna respiração. A pedagogia da crise não é castigo, mas convite. Convite a perceber que a vida não se sustenta apenas pelo dinheiro, mas pelo cuidado invisível de Deus. Convite a descobrir que mesmo quando a terra é seca, o céu continua aberto. Convite a confiar que mesmo quando tudo parece vazio, há sempre um maná escondido em algum detalhe do cotidiano. E se o seu deserto não for sinal de abandono, mas de proximidade? E se, neste tempo difícil, Deus estiver mais perto do que nunca, oferecendo a você, a cada dia, o pão necessário para o coração continuar firme? O deserto financeiro pode parecer desolador, mas à luz da fé, ele se transforma em escola. Escola de humildade, escola de confiança, escola de entrega. Porque, no silêncio do deserto, José escutava a voz de Deus, e é nesse mesmo silêncio que podemos aprender a escutar também. A ansiedade financeira nasce de pensamentos automáticos que se repetem como ecos dentro da mente. Vai faltar, não vou conseguir, não há saída. Esses pensamentos, quando não são reconhecidos, tornam-se como fios invisíveis que aprisionam o coração. A cada dia, eles roubam energia, drenam esperança e obscurecem a visão espiritual. É como se a alma, sufocada, só conseguisse enxergar a escassez e não mais a providência. Mas existe um outro modo de olhar. Existe uma lente espiritual que transforma a ansiedade em confiança. Essa lente é a certeza de que a providência nunca falha, mesmo quando se manifesta de forma discreta. A história da devoção a São José está repleta de testemunhos de quem experimentou esse cuidado invisível. Famílias que encontraram sustento em meio à penúria, pessoas que viram portas se abrirem quando tudo parecia fechado. São histórias que lembram que a confiança não nasce da ausência de dificuldades, mas da certeza de que alguém nos guia no meio delas. Quando a mente insiste em repetir que não há saída, a fé oferece um contraponto. Existe sempre uma saída em Deus, ainda que ela não seja visível de imediato. Essa mudança de olhar é como um carpinteiro que pega uma madeira bruta e, com paciência, vai moldando até revelar sua beleza. Assim também é a providência divina. Ela molda a história em silêncio,
aparando os excessos, ajustando os detalhes, preparando um caminho firme onde antes havia apenas incerteza. Esse modelo mental se sustenta em 3 movimentos interiores: entregar, confiar e agradecer. Entregar é colocar nas mãos de Deus aquilo que pesa demais. Confiar é permanecer sereno, ainda que a resposta não venha no tempo esperado. Agradecer é reconhecer que, mesmo na escassez, há sempre um sinal de cuidado. O pão de hoje, a proteção invisível, a presença de quem apoia. Esses 3 movimentos criam uma atmosfera espiritual que desfaz a ansiedade e fortalece a esperança. Na prática, cada pensamento de medo pode ser substituído por uma declaração de fé. Quando a mente diz, vai faltar, o coração pode responder, a providência de Deus é discreta, mas nunca falha. Quando surge a ideia, não vou conseguir, pode-se recordar, José também teve noites escuras e mesmo assim o anjo o guiou. Essa substituição não é ilusão, mas exercício de confiança, sustentado pela memória dos que já viveram antes de nós e testemunharam a fidelidade divina. A analogia do carpinteiro nos ajuda a compreender melhor. A madeira não escolhe a forma que terá, ela se entrega às mãos do artesão, e com tempo, paciência e cuidado, o que era bruto se transforma em algo belo e útil. Assim é a vida quando confiada à providência. Mesmo as situações mais duras podem se tornar obras de graça quando moldadas pelas mãos de Deus. A ansiedade se dissolve quando deixa de ser alimentada. A confiança cresce quando é cultivada com pequenas escolhas diárias. E cada escolha de confiar é como um prego fixado na madeira, discreto, silencioso, mas firme. O modelo mental que São José inspira não é de pressa, nem de desespero, mas de serenidade. Ele nos ensina que a vida, assim como a carpintaria, se constrói aos poucos, com paciência e fé. E se, em vez de lutar contra a ansiedade, você pudesse transformá-la em confiança elevada? E se cada pensamento de medo fosse apenas matéria-prima para o artesão divino trabalhar? Talvez seja assim que a providência age, não retirando todas as dificuldades de imediato, mas moldando o coração para que aprenda a descansar mesmo no meio da escassez. Porque, como José nos mostra, a confiança verdadeira não nasce do que se vê, mas do que se crê. Quando a vida chega ao limite, quando as contas não fecham e o coração se sente esmagado pela incerteza, há um caminho que não exige palavras, nem fórmulas, nem explicações. O silêncio. O silêncio não como ausência, mas como presença. O silêncio como espaço onde Deus fala mais alto do que os pensamentos ansiosos. É nesse silêncio que São José se torna mestre, porque toda a sua vida foi um abandono confiante, marcado mais pela escuta do que pelo falar. O silêncio é uma forma de oração. Uma oração que não pede, não negocia, não questiona, apenas repousa. Apenas se coloca diante do mistério e permite que o Espírito Santo interceda no interior da alma. A Escritura diz que, quando não sabemos o que pedir, o próprio Espírito geme em nós com súplicas inefáveis. Essa é a experiência do abandono, deixar que o coração seja conduzido mesmo quando não sabe o que dizer. São José nos ensina que a vida espiritual não se constrói apenas com palavras, mas sobretudo com atitudes silenciosas. O gesto de obedecer ao anjo em plena noite. O gesto de levantar-se e partir, sem mapas nem garantias. O gesto de proteger a família em silêncio,
sustentando-a com o trabalho humilde das mãos. Cada ato silencioso de José era um hino de confiança. Cada silêncio seu era uma entrega. Esse segredo final, o abandono, é o que transforma a crise em caminho. Porque quando o coração deixa de lutar sozinho e se entrega ao colo da providência, descobre uma paz que não depende das circunstâncias. O silêncio orante diante de uma imagem de São José pode se tornar esse espaço de refúgio. 5 minutos de quietude, respirando fundo, olhando para o guardião da Sagrada Família e lembrando: se ele sustentou o menino Deus, também pode sustentar a nossa vida hoje. A conclusão desse percurso é clara: a crise financeira não é o fim. Ela é um portal de transformação espiritual. É no desespero que nasce a confiança, é na falta que floresce a providência, é no silêncio que se revela a presença. A crise, sob o olhar da fé, não destrói. Ela educa, molda, purifica. A imagem simbólica que encerra esse caminho é poderosa. O mesmo braço que sustentou o menino Jesus, frágil e indefeso, pode hoje sustentar cada um de nós em nossas fragilidades. O mesmo silêncio que guardou a Sagrada Família pode guardar também a nossa casa. E a mesma confiança que guiou José em noites escuras pode iluminar o nosso amanhã. E se a crise que você vive agora for, na verdade, um convite para repousar nos braços de José e, através dele, nos braços de Deus? Talvez seja nesse abandono silencioso que você encontre a resposta que procurava. Não como solução imediata, mas como força interior. Porque no fim o segredo é simples. Quando não há mais nada a dizer, resta apenas confiar. E confiar é o caminho que sempre conduz à paz. Chegamos ao final deste caminho de reflexão, atravessando juntos os desertos da insegurança, os pesos invisíveis da ansiedade e os desafios profundos da vida financeira. Cada capítulo foi como uma estação de silêncio e aprendizado, conduzindo o coração a olhar para a crise não como castigo, mas como pedagogia divina. No início, parecia apenas dor. Agora, ao final, torna-se possibilidade de transformação. São José se mostrou em cada passo como guardião, mestre e companheiro silencioso. Nele descobrimos que o valor da vida não se mede pelas posses, mas pela dignidade de sermos filhos de Deus. Nele aprendemos que o tempo de Deus nunca se apressa, mas nunca se atrasa. Nele vimos que a oração não é barganha, mas encontro. Nele percebemos que nem a culpa, nem a autossabotagem, nem o medo conseguem anular a fidelidade divina. A crise financeira, tão concreta e tão dura, foi se revelando sob a luz da fé como um deserto pedagógico. Um lugar onde Deus continua presente, oferecendo cada dia uma porção de maná, sustentando-nos de modos pequenos, mas suficientes. Esse aprendizado só se consolida quando a ansiedade se transforma em confiança, quando a mente cansada se entrega ao modelo mental de José, moldado na paciência, no silêncio e na fé. E o segredo final, aquele que sustenta todos os outros, é o abandono silencioso. Não o abandono da desesperança, mas o abandono que repousa nos braços do guardião da Sagrada Família, que nos leva diretamente ao coração de Deus. O mesmo braço que sustentou o menino Deus pode hoje sustentar a sua vida. O mesmo silêncio que guardou Maria e Jesus pode guardar também a sua casa. Talvez você tenha chegado até aqui com o coração pesado, mas pode sair diferente. Não porque os problemas tenham desaparecido, mas porque a forma de olhá-los foi transformada. A paz não nasce da ausência de dificuldades, mas da presença de Deus no meio delas. É essa a mensagem que São José nos oferece.
A fé não apaga a noite, mas acende uma chama dentro dela. E se a sua crise for o começo de uma nova história? E se, ao invés de um fardo, ela se tornar uma porta de encontro mais profundo com Deus? Essa é a pergunta que fica. Porque, em cada silêncio, em cada demora, em cada dificuldade, a providência continua presente, sustentando passo a passo o caminho. Ao final desta jornada, resta apenas uma certeza serena: você não está sozinho. O guardião da Sagrada Família caminha com você. E a crise que hoje pesa pode se tornar, no tempo de Deus, um testemunho de graça. Porque confiar é sempre o caminho que leva à paz.